Vou te dizer uma coisa com muita clareza. Transformação pessoal não é sorte, não é motivação e não é frase bonita. Transformação é treino diário. E existe uma chave, eu amo o arquétipo da chave, algum dia eu vou vir aqui fazer um vídeo sobre ele. Existe uma chave que muda o jogo, a autonomia. A autonomia não é controlar a vida. A autonomia é governar a mente, regular as emoções e sustentar suas decisões. E eu estou aqui porque eu já vivi o outro lado. Eu já tive a fase de confusão emocional. Eu já tive a fase de aperto e desespero financeiro. Eu já tive a fase de perder a direção de mim mesma. E foi exatamente isso que me obrigou a buscar o que funciona de verdade. Sem fantasia, sem promessa e sem auto-engano. E quero muito dividir com vocês. Nesse vídeo, eu vou te entregar um mapa simples e aplicável para você entender por que você repete padrões, como você muda isso na prática e como eu aplico isso na minha própria vida e tem funcionado muito bem. Se você ficar até o final, você vai sair com um plano de ação real e com muitas informações relevantes para você transformar a sua vida, transformar a sua realidade. Eu não comecei aqui esse vídeo falando sobre autonomia por moda. Eu comecei por necessidade. E eu quero contar pra vocês. Teve um período em que eu me vi assim, emocionalmente drenada, com a mente barulhenta que não para e com a sensação de que eu estava trabalhando muito e vivendo pouco. E por detrás disso tinha uma verdade dura. Eu estava deixando a minha vida ser governada pelo automático, como a maioria de nós estamos, de vocês estão. Eu já saí disso e não quero voltar. Por isso venho aqui conversar com vocês sobre treino diário. Eu lembro de um dia específico em que eu percebi que eu estava repetindo o mesmo tipo de escolha. Eu lembro daquela sensação de olhar para a minha própria vida e pensar: o que eu preciso assumir? O que eu preciso entender para ter o comando da minha própria vida? Foi aí que eu entendi uma coisa que me libertou. A vida melhora quando a gente para de romantizar e começa a se responsabilizar de verdade. E aí eu criei um método para mim que virou estudo e prática diária. Eu comecei a estudar de forma séria a minha identidade, hábitos, a neurociência, emoções, decisões e, sobretudo, o meu comportamento. E aí, adivinhem só, eu comecei a testar em mim o que ficava só na teoria. E eu descartava. O que virava resultado na rotina, eu colocava como fundamento. E foi aí que tudo começou a se transformar. E é por isso que eu quero dividir isso com todos vocês. Porque nós precisamos nos libertar. O que eu chamo de autonomia do ser é um princípio muito simples. Eu não sou refém do que eu sinto. Eu não sou refém do que eu penso. Eu não sou refém do que eu vivi lá atrás. Eu reconheço o automático. Eu reorganizo o meu interno. E eu escolho uma ação. E eu sustento essa ação. Autonomia é o oposto de viver no modo de reação. A maioria das pessoas vive assim. Acontece algo, dispara. Emoção dispara. Pensamento igual um cavalo selvagem. O comportamento vem como resultado, e aí a pessoa chama isso de vida. E eu trabalho com o caminho inverso, gente. Estado interno, decisão, mais ação. Isso é igual a resultado. Isso é maturidade emocional aplicada. E eu quero muito passar isso para vocês. Eu chamo isso de chave. Por quê? Quando você entende, você para de pedir permissão para a vida, para os outros e começa a assumir a sua própria direção. E com isso, você começa a abrir portas, portais, janelas, o que você quiser chamar. Você começa a transformar a sua vida quando você pega as rédeas dela, quando você senta no volante do seu carro, quando você é protagonista da sua vida. E eu quero te explicar um pouco aqui porque você promete tantas coisas para você mesmo e você não consegue cumprir. E eu vou falar de um jeito bem simples para você entender. Você não falha porque você é fraco ou fraca.
Você falha porque o seu cérebro ama o que é familiar. O cérebro economiza energia. Ele repete padrão como atalho. E o que é repetido vira normal, mesmo quando isso é ruim. Então, muita gente confunde duas coisas: entender o padrão e mudar o padrão. Entender é consciência, mudar é repetição guiada. E eu vou te dar uma imagem. Se você passou anos treinando um caminho dentro de você, você não desfaz isso com um vídeo, com um insight ou com um desabafo. Você desfaz isso com um novo treino. Um passo a passo. Um passo por dia. E é por isso que eu ensino micropráticas. Porque microprática cria evidência. E evidência cria identidade. Identidade nova. A que você quer. A sua melhor versão. E a primeira chave, gente, é a direção. Sem direção, você vira refém do humor do seu dia. Na minha vida, a direção é assim, ó. Eu acordo, eu escolho o que eu quero e eu sustento. Não é sobre estar animada, é sobre estar decidida. Então hoje eu decido me sentir bem, eu decido que nada vai me tirar do sério e que eu vou tomar a vida o melhor possível. Você escolhe uma ação pequena que confirma a identidade que você quer construir. Por exemplo, 1 hora, 2 horas sem pegar o celular. Outra coisa, finalizar uma tarefa antes de conversar com alguém, mas uma tarefa para você, para o seu bem-estar. Uma meditação, uma leitura, sabe? Um aquietar, um planejar o seu dia. Olha, hoje eu quero que o meu dia seja incrível, que eu tenha paz, que eu saiba lidar com os momentos desafiadores, sabe? E aí depois, outra microdecisão, a financeira. Você fala, hoje eu vou ser consciente todo dia, sabe? Em relação ao que eu vou comprar, ao que eu vou gastar. E vou sustentar isso durante o dia. Porque o que muda a vida é simples. Identidade não muda com desejo. Identidade muda com prova. Você precisa provar para você mesmo que você é capaz de cumprir as coisas que você se propõe. E com isso eu quero te dizer que assim, a atenção é energia. E quem não governa a própria atenção vira refém do mundo. Eu vejo isso direto. A pessoa diz que quer mudar, mas vive drenando a mente com o estímulo, com comparação e com a urgência. E aí ela tenta ter clareza com a mente saturada. Gente, isso não funciona. Nós precisamos despertar. Na minha vida, a atenção tem uma regra. Eu diminuo o ruído externo para aumentar a minha direção interna. E aqui eu quero sugerir para vocês uma microprática de atenção. 30 minutos sem tela antes de você dormir, por exemplo, é um santo remédio. Só testa, gente. Faça isso por 7 dias, sabe? Não precisa acreditar no que eu tô falando. Testa isso, fica 7 dias, assim, ó. Antes de você dormir, 30 minutos antes, você não olha em celular nem em tela nenhuma. Você não negocia, você cumpre. Você devolve o sistema nervoso para o seu corpo. Você devolve a sua presença para a sua mente. E isso, gente, muda tudo. Isso não é um detox de moda. Isso é higiene mental. E você precisa conseguir fazer isso por você mesmo. O mundo que a gente está vivendo de distrações, ele requer que a gente esteja muito conectado com quem a gente é. Com o nosso interior. Buscando sempre o que faz sentido pra gente. Nós precisamos despertar para a realidade, não para as distrações. E não são poucas não, gente. Distração é o que você come, é o que você vê, é o que você usa, é o que você compra, é o que você assiste, o que você escuta como música. Gente, o mundo tá feito para nos distrair. Enquanto você tá distraída, tudo está acontecendo que você nem imagina, na sua própria mente, na sua própria vida. E aí depois você fica triste, você está ansioso, você está depressivo, depressiva. A gente precisa olhar com mais cuidado pra gente. Faça essa higiene mental antes de dormir. Só durante 7 dias. Antes de você dormir, corta telas, todas as telas. Vai ler alguma coisa, vai fazer outra atividade que não seja telas. 7 dias, 30 minutos. A emoção, ela não é inimiga. A emoção é informação.
O problema não é não sentir. O problema é quando você vira refém do que você sente. E muita gente tenta resolver emoção com explicação, quando na verdade precisa resolver com regulação. O que eu faço na minha vida é básico e poderoso. Quero compartilhar com você. Eu nomeio o que eu estou sentindo sem virar história. Peraí, o que eu estou sentindo agora? Faz essa microprática com você agora. O que eu estou sentindo é tensão? É medo? Eu estou sentindo irritação? Eu nomeio, eu respiro, eu volto para o meu corpo. E quando você faz isso, você cria um espaço entre você e a reação. E nesse espaço, gente, nasce a sua autonomia para você escolher qual guerra você quer lutar. Né? Quer dizer que você está passando na rua, alguém fala alguma coisa para você, até te xinga, você já vai lá brigar, já vai tirar satisfação. Qualquer faísca vira um incêndio. Não podemos viver assim. Eu tô aqui para compartilhar com vocês uma coisa que, assim, faz muito sentido na minha vida hoje. E eu já fui essa pessoa explosiva, sabe? Essa pessoa reativa. E não vale a pena. Toda vez que eu saio, toda vez que eu vou ter uma experiência, eu observo as pessoas que elas estão muito reativas. Você tem que sair disso, você dá o seu poder pro externo, para as outras pessoas, para o que está acontecendo fora. Fora pode estar acontecendo o que você quiser, pode estar caindo o mundo, mas se você está tranquilo por dentro, e isso é possível, a sua vida muda completamente. Sabe, a vida, ela mostra os frutos. Que é o dinheiro, que é a relação, que é a rotina, que é o corpo. Mas a raiz é invisível. Identidade, emoção, a emoção dominante, o padrão das suas escolhas. Eu já vivi a fase de apertos e bagunça, gente. E eu vi uma coisa, quando o interno está em desordem, o externo cobra. Quando o interno se organiza, o externo começa a responder assim também. E existe um ponto delicado aqui. Receber. Muita gente trava para receber dinheiro, elogio, oportunidade, apoio. E chama isso de humildade. Não! Eu chamo isso de condicionamento. E eu também já fui assim. Então, eu vou trazer aqui uma microprática para você. Uma microprática para você aprender a receber. Se alguém vem e te elogia, ô Milena, como você tá bonita, você emagreceu mais, né? Ando escutando isso, por certo, e tô gostando muito. E aí você responde, obrigada, e ponto. Sem devolver, sem minimizar, sem se desculpar por existir, sem ficar com vergonha. Receber é maturidade emocional. E eu sei por que eu tô falando isso. Eu sempre fui a pessoa que sempre quis dar, sempre quis mostrar o meu valor dando, mas na hora de receber eu não recebia. Por quê? Porque a gente não se acha merecedora, merecedor. Temos que trabalhar muitas partes do nosso inconsciente emocional. E aí vem uma coisa muito importante, gente, o ambiente. Você não vive só de força de vontade. Aliás, às vezes ela dura pouco. Você vive de desenho de ambiente. É assim, ó. Se o celular é a primeira coisa do seu dia, ele vira seu mestre, por exemplo. Se a sua casa está caótica, sua mente paga por isso. Se sua rotina é improviso todo dia, o que você acha que vai ser da sua emoção? A sua emoção vai oscilar todo dia. Então, assim, o ambiente que você tem, que você pratica onde você está, é muito importante. Aqui eu vou trazer outra microprática para você. Faça uma coisa, por exemplo, muda. Se você sempre abre um aplicativo primeiro, muda. Tira esse da primeira tela. Deixa a sua roupa pronta. Deixa uma garrafa de água visível perto de você. Sabe? Consulte a sua agenda. Começa a agendar as coisas que você tem que fazer. A escrever. Começa a desenhar o seu ambiente. Porque aí isso vai te trazer conforto, vai te trazer disciplina. Com muito menos atrito. É simples, são pequenas coisas, são pequenos hábitos que a gente vai criando novos. Eu tô falando tudo isso aqui, gente, se você tem uma vida maravilhosa, fantástica, onde você tá muito feliz, óbvio que esse conteúdo não é pra você. Eu tô aqui pra falar com pessoas que estão infelizes, que estão tristes, que estão ansiosas, que estão depressivas, sabe? Que estão naquele lugar que olha pra vida e fala, não, tudo é difícil, desiste de tudo, tudo tá caro, tudo é difícil.
não precisa sair daí. Existe outro caminho. E eu tô aqui pra isso. E não vou me cansar. Esse é o meu propósito. Porque eu tô vivendo isso. Eu também não acreditava. Em todas essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês. Mas eu comecei a aplicar na minha vida. Só pra testar. E é o que eu falo pra você. Aplique na sua vida. Não precisa acreditar em mim. Pratique esses pequenos hábitos. Sabe? Esses pequenos micro hábitos que eu tô dando aqui pra você. E aí depois me conta. E pra isso tudo precisa ter uma coisa. Decisão. Essa é a parte que separa quem muda de quem só consome conteúdo. E tô falando por experiência própria. Quando eu resolvi mudar, de só consumir e aplicar, mudou tudo. Existe um ponto em que o autoconhecimento vira adiamento elegante. A pessoa entende tudo e não aplica nada. Ela chama de processo. E eu vou chamar de fuga. Porque conhece esse lugar. Então, gente, a decisão é simples. Uma escolha pequena sustentada por 24 horas. Sem negociar, sem justificar, sem drama. Você treina a sua própria palavra. E a sua palavra vira você. Isso é libertador. Isso é gostoso. Isso traz felicidade para nossa vida, para nossa existência. E é simples. Eu faço esse conteúdo porque eu acredito em uma coisa. Vida sem sentido não é destino. É falta de direção interna. E eu não aceito que você viva abaixo do seu potencial por falta de método. Se você viu clareza ou sentiu alguma coisa aqui na minha fala e você quer entrar num caminho que eu criei com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, digita aqui clareza ou vai no link da minha bio, se informa. Eu tenho um protocolo que se chama Reset Emocional em 30 dias. Clica lá e eu te envio um formulário em que eu te direciono com precisão no primeiro passo. Se você já quer ir direto ao ponto, o Reset Emocional em 30 dias é o seu caminho. Você não precisa de mais uma promessa. Você precisa de uma nova chave. E essa chave é a autonomia. É assim que eu trabalho. Com princípio, meio e fim. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Quero fazer cada dia mais. Obrigada se você chegou até aqui. Gratidão. Isso é apenas o começo, porque eu não vou parar. Eu vou continuar. Esse é o meu propósito. Isso que eu quero. Transformar vidas, já que fui capaz de transformar e transformo todos os dias. Não é que eu não tenha problemas, tá, gente? Eu me transformo todos os dias. Mas hoje em dia, eu tô muito grata com os resultados que eu venho alcançando. E eu quero muito, muito dividir isso com vocês. Um beijo e até já já.